Bom, pessoal, dando continuidade aqui à nossa aula sobre sistemas de saúde, vamos dar prosseguimento ao nosso slide, como eu tinha combinado com vocês. Então, a gente tem outros fatores determinantes aqui para o surgimento dos sistemas de saúde, né? Os eventos do pós-guerra, como a gente acabou de frisar, né? Pós-guerra, que guerra, professor? Segunda Guerra Mundial. Pós-guerra, o período que vai do final da Segunda Guerra Mundial até a década de 60, por volta da década de 60. A gente tem uma modificação bastante importante, que é o quê? A eleição da cidadania como princípio para a concessão dos direitos. O que isso quer dizer? Tá aqui, ó. A eleição da cidadania como princípio para a concessão de direito. O que é cidadania? Condição de quem possui direitos civis, políticos e sociais, que garante a participação na vida política, o estado de cidadão de quem é membro de um estado, ou seja, todo mundo que é membro do estado de um país é um cidadão. Nós somos cidadãos brasileiros, fazemos parte da República Federativa do Brasil. Segundo o conceito de cidadania aplicado aos sistemas de saúde, vocês lembram que os sistemas de saúde no início eram o quê? Voltados ao quê? A quem trabalhava, né? Aos trabalhadores. Agora, esses sistemas de saúde vão ser modificados. Essa modificação vai se dar em cima de qual padrão? Quem é que tem direito aos sistemas de saúde, professor? Todo cidadão do país. Não é mais não precisa ser mais um trabalhador formal, um trabalhador de carteira assinada, alguma coisa do gênero. Basta o quê? Ser cidadão do país. É isso que caracteriza o direito à saúde, tá bom? E como é que vamos então financiar, professor, esse sistema? Porque para poder pagar esse sistema de saúde é necessário tirar dinheiro de algum lugar, né? Se anteriormente a gente tinha o predomínio do sistema em que pegava 50% do salário do trabalhador e 50% era o empresário que pagava, agora a gente tem uma modificação da forma de financiamento em vários países. A gente sai da folha de pagamento para os impostos gerais. Todo mundo não paga imposto? Todo mundo paga imposto. Todo mundo paga imposto. Meu Deus do céu, eu com a minha habilidade de desenhar, meu Deus do céu, todo mundo paga imposto. Então, por que não a gente pegar uma pequena parcela desse imposto que todo mundo paga para utilizar para a saúde? A gente pega esse dinheiro e investe na saúde, porque aí todo mundo vai colher um benefício público, um benefício coletivo. Todo mundo já tem que pagar esse dinheiro, então ao invés de a gente gastar nisso, naquilo outro, a gente pega uma parcela desse dinheiro aqui e investe na saúde coletiva, na saúde da população. Foi esse um dos principais parâmetros para o surgimento dos modelos que a gente conhece hoje. Qual é a exceção a esse tipo de transformação? É exatamente os Estados Unidos da América. Por quê? Nesse país não estavam presentes partes importantes dos fatores que atuaram na conformação da proteção social do pós-guerra, especialmente a particular correlação de forças que se estabeleceu entre as classes sociais na Europa Ocidental. Na Europa Ocidental, houve uma certa união das classes sociais, enquanto que nos Estados Unidos não. Predominou o quê? O aprofundamento do fundo de pensão e plano de saúde, numa quase ausência do Estado. Basicamente, o que a gente pode dizer é que nos Estados Unidos não se formou um sistema de saúde público considerável. Os Estados Unidos têm um sistema de saúde público, mas ele é muito particular e muito reduzido. O que é mais frequente, mais presente nos Estados Unidos é a saúde privada, de planos de saúde e fundos de pensão. Então vamos entender o que diabo é um sistema de saúde. Segundo o Lobato e Vanella, né, ao discutirem o sistema de saúde típicos hoje presentes no mundo, partem da definição sobre o que seria esse tal sistema, o que seria um conjunto de partes interrelacionados e interdependentes que tem como objetivo atingir determinados fins. No caso, o fim seria o bem-estar e saúde da população. É um tipo de saúde, é um tipo de sistema que busca o bem-estar coletivo da população. No entanto, atenção! A gente vai ver agora alguns modelos de saúde que existem no mundo. Embora essa classificação sirva para nomear e enquadrar vários sistemas de saúde,
é muito importante a gente lembrar que cada país possui um sistema de saúde com suas particularidades, suas singularidades. Por exemplo, a gente vai ver alguns modelos, por exemplo, sistema universal, né, social-democrata. A gente encaixa vários países nesse tipo de modelo, mas isso não quer dizer que todos os sistemas nesses países são idênticos. Cada sistema tem sua particularidade. A gente tem sempre que levar em consideração. Tal país, esse e aquele país tem um modelo X, mas não quer dizer que esses sistemas nesses países são idênticos. Uns têm umas coisas, outros não têm. A gente sempre tem que lembrar disso, tá bom? A gente não está fazendo um olhar particular em mais de 100 países que existem no mundo, tá bom? A gente está falando de modo geral para ter uma compreensão mais total de como são a distribuição dos próprios sistemas de saúde. O primeiro tipo de sistema de saúde é o sistema social-democrata ou institucional redistributivo, também chamado por alguns de sistemas universais de saúde. Como é que funciona esse tipo de sistema, professor? A proteção do tipo social-democrata ou institucional redistributivo, fundada na cidadania e inspirada na busca da aplicação da justiça social, resultou nos sistemas nacionais de saúde de caráter universal e financiado por impostos. Universal por quê? Porque atende todas as pessoas. Financiado por quem? Pelos impostos de todas as pessoas. O exemplo mais emblemático desse tipo de assistência à saúde é o National Health Service, o NHS, no Reino Unido, que passou a funcionar logo depois da Segunda Guerra Mundial, em 1948. É importante falar como que esse próprio sistema de saúde, ele foi uma sugestão do partido à esquerda no Reino Unido, o Partido Trabalhista, mas que foi amplamente apoiado pelo partido de direita, o Partido Conservador. Então percebam, é uma união nacional em prol de um sistema de saúde público, gratuito, financiado pelos impostos de todos, que deve alcançar a todos, e que não é proveniente de uma defesa política de direita ou de esquerda, não. É um consenso entre as duas vertentes políticas de que deve existir um sistema de saúde público para todos os cidadãos do Reino Unido, tá bom? Quando esse sistema foi criado, apenas 5% dos hospitais permaneceram na mão do setor privado, os demais tendo sido estatizados. Nos sistemas universais, a rede hospitalar e ambulatorial é quase que totalmente de propriedade estatal, ou seja, do Estado, e os profissionais de saúde são funcionários públicos. Professor, quer dizer que não existe saúde privada nesse país? Não. Não é assim, gente. A rede particular de saúde existe sim, tá bom? Só que ela tem um caráter complementar. Por exemplo, no Reino Unido, o sistema público de saúde é para atender a demanda populacional geral, mas se não der conta, existe o sistema particular de saúde para dar conta, tá bom? Não existe uma obrigatoriedade de existir somente o setor público, não, tá bom? A gente não está vivendo, aqui não é um país socialista onde o Estado está em todo canto, né? Há uma predominância do serviço público, mas isso não quer dizer que ele é total. Quais países seguiriam esse tipo de modelo, professor? Reino Unido, Dinamarca, Finlândia, Espanha, Portugal, Suécia, Itália, Grécia. A gente poderia citar Canadá, a gente poderia citar o Brasil. O Brasil tem o SUS. O SUS é um sistema universal de saúde, né? A gente também tem uma rede privada. Então percebam, esses sistemas eles não são unicamente privados. Normalmente eles são sistemas híbridos. É um mix de setor público e setor particular. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, anotem, tirem print da tela. Vou dar um minutinho para vocês anotarem dúvidas e, enfim, fotografarem, tirarem print da tela para salvar aí com vocês. Bom, agora vamos lá para o segundo tipo de modelo de saúde.
é um modelo corporativista ou meritocrático. Esse modelo segue aquele modelo que eu falei para vocês lá no início da aula, da Alemanha. São o quê? São financiados fundamentalmente com contribuições de empregados e empregadores, embora possam contar também, em alguns casos, com recursos de impostos. É uma adaptação. Tipo, aquele modelo que existiu na Alemanha em 1880, ele não desapareceu, tá bom, pessoal? Ele foi adaptado, sofreu algumas modificações e até hoje ele ainda existe. Existe, inclusive, na própria Alemanha, na Argentina, existe na Rússia, em outros países por aí. Basicamente, o que é que a gente tem? Nesses sistemas, as ações de serviço de saúde coletiva são de responsabilidade de um órgão público, ficando o seguro, no caso, saúde particular, responsável pelo tratamento e reabilitação dos pacientes. Então, de novo, o financiamento desse tipo de sistema é via folha de pagamento, normalmente 50% pelo empregado, 50% pelo patrão. E, em alguns casos, o Estado entra com recursos para financiar o próprio sistema. A saúde coletiva é pública. O tratamento e a reabilitação é particular de acordo com os seguros. A adoção de um plano de saúde é obrigatória. Percebem isso aí, gente? Aqui no Brasil, se você não quiser ou não tiver condições de ter um plano de saúde, você pode, né? Você, no caso, fica aí com o SUS à sua disposição, caso você não tenha nenhum sistema, nenhum recurso, condição, ou mesmo que caso você não queira, você não é obrigado a pagar, financiar um plano de saúde. No entanto, aqui, caso você tenha carteira assinada, seja um trabalhador autônomo, enfim, tenha uma renda, digamos assim, não desconsiderável, você é obrigado a adotar um plano de saúde. Mas, professor, quem determina que plano de saúde eu vou adotar? A sua renda. De acordo com a sua renda, de acordo com quanto você ganha, quanto você tira por mês ou por ano, você tem uma série de planos para escolher. Quem ganha menos dinheiro, escolhe planos mais baratos. Quem ganha mais dinheiro, tem que escolher um plano mais caro. Não adianta, por exemplo, se a pessoa recebe na Alemanha, vamos supor, 1.000 euros, ela vai ter o plano A, B e C para escolher. Agora, se a renda dela por mês é 10.000 euros, ou seja, 10 vezes o valor da primeira pessoa, então ela já vai ter os planos D. Ai, meu Deus, deixa a minha garganta. D, E, F, tá bom? Ele vai ter os planos mais caros. Melhorando. Recapitulando, a pessoa vai ter os planos mais caros, caso a renda dela for maior, e vai ter os planos mais baratos, se a renda dela for menor. Ela não pode escolher os planos mais baratos se ela tiver uma renda maior. Ela não pode escolher os planos mais caros se a renda dela for menor. É uma determinação do Estado. Exemplos de países que adotam esse modelo: Alemanha e Argentina. A gente também tem um terceiro modelo, que é o modelo residual, ou também conhecido como modelo liberal. O Estado somente se responsabiliza por proteger os mais pobres, deixando que cada um compre serviços de saúde no mercado. O que isso quer dizer? Somente as pessoas que não podem pagar nada e que possam comprovar que não podem pagar nada, o Estado entra com algum auxílio. O restante da população assalariada precisa contratar um plano de saúde, que não é obrigatório. Ou seja, você, se tiver dinheiro, paga. Se não tiver dinheiro o suficiente para pagar o plano de saúde, no entanto, também não for pobre o suficiente para receber o sistema público, você fica à mercê da vontade divina. Os programas públicos de proteção à saúde, introduzidos em 1965 nos Estados Unidos, dirigiam-se somente aos mais necessitados, que era o Medicaid, financiado por impostos, e parcialmente aos aposentados, o Medicare, financiado por contribuição compulsória, ou seja, é abatido na aposentadoria desse aposentado e aplicado para um fundo para proteger a saúde dele com o passar dos anos. Como eu falei para vocês, aqueles que não têm renda suficiente, embora não sejam considerados pobres, não estão cobertos nem pelo programa público, nem pelos seguros e planos de saúde privado.
estima-se que 46 milhões de estadunidenses, ou seja, por volta de 46 milhões de pessoas nos Estados Unidos, não tenham nenhum tipo de cobertura, porque eles não se encaixam enquanto cidadãos pobres o suficiente, e eles também não se encaixam enquanto cidadãos aptos a comprar um plano de saúde. Percebem? Em 2010, o governo Obama propôs uma reforma desse sistema de saúde para poder expandir o sistema público e alcançar mais pessoas, só que essa proposta acabou sendo bastante modificada, alterada. Houveram a criação, inclusive, de um mercado para regular a venda dos planos de saúde com preços mais baixos. A partir de janeiro de 2014, quando a lei passou a vigorar, todo residente dos Estados Unidos passou a ser obrigado a contratar um plano de seguro. Como a implantação da lei depende da adoção por cada estado, tem apresentado importantes diferenças nacionais. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa proposta do governo Obama de expandir o sistema público, de reduzir o preço dos planos de saúde e tornar, digamos assim, uma maior parcela da população protegida, acabou passando no Congresso Nacional Americano. No entanto, nos Estados Unidos, os estados têm muita independência com relação ao governo federal. Não é que nem aqui. Então, os estados podem escolher com mais liberdade se vão aplicar algumas leis federais ou não. Então, em alguns estados isso funciona, em alguns outros estados não. E vamos lembrar, os Estados Unidos têm 50 estados, certo? Então, são 50 estados diferentes uns dos outros. Por último, a gente tem o quase falecido modelo Semasco, que está associado, nome associado ao sistema de saúde que era vigente na extinta União Soviética e nos países do leste europeu, que integravam o Pacto de Varsóvia. Garantia acesso universal, era centralizado e financiado pelo orçamento estatal. Ou seja, não existe saúde particular nesse sistema, tá bom? O único país que a gente tem notícia que continua utilizando esse modelo é Cuba. Tá bom? Algumas pessoas podem dizer, professor, e a Coreia do Norte? Enfim, a gente não tem dados muito confiantes da Coreia do Norte, que é uma ditadura, a gente não tem como saber como é que funciona direito lá, a gente não tem como confiar nesses dados. Mas Cuba, a gente consegue sim dados consideráveis. E, embora se assemelhe aos sistemas universais, como eu falei, não há saúde particular no setor privado, tá bom? Os países que antes integravam o bloco soviético ou o Pacto de Varsóvia, depois que tanto a União Soviética se desmanchou quanto o Pacto de Varsóvia também, eles abandonaram esse modelo após a queda do regime e adotaram sistemas semelhantes aos meritocráticos. Ok, pessoal? Então, vocês percebem aqui que a maioria dos países que estavam aqui nesse modelo semástico, não sei a pronúncia dessa palavra russa, esses países que estavam nesse modelo aqui, a maioria deles, depois que o bloco soviético, né, acabou, eles adotaram esse tipo de modelo que a gente tem na Alemanha e na Argentina. São modelos financiados fundamentalmente com contribuição de empregados e empregadores. Então a gente viu aqui basicamente 4 modelos, na verdade 4 modelos de saúde que se encaixam para mais ou para menos em modelos mais privatistas, em modelos mais públicos, em modelos que gastam mais, gastam menos. Aí são alguns dilemas que a gente levanta, né? Quais seriam os modelos mais eficientes, quais os modelos que gastam mais, quais os modelos que gastam menos recursos para poder manter os níveis de saúde pública da população. Ok, pessoal? Então, a grosso modo, nossa aula é essa, falar dos sistemas de saúde vigentes. Eu espero que vocês tenham gostado do assunto, espero que vocês tenham anotado, espero que vocês tenham tirado seus prints, dado pausa, anotado. É muito importante a gente fazer essas anotações que fixa as coisas na nossa cabeça. Dúvidas, professor, não entendi, não ficou claro como esse sistema aqui funciona, não ficou como esse outro, não entendi muito bem como é que o senhor falou sobre esse assunto ou aquele outro. Não hesitem em perguntar no fórum, não tenham vergonha, a hora de aprender é agora, tá bom? É melhor errar aqui na nossa formação e resolver o problema aqui mesmo do que errar lá fora, depois que vocês já saírem para exercer a função de vocês. No mais, desejo a vocês uma boa quarentena, cuidem de vocês, das famílias de vocês, se preservem, fiquem em casa até segunda ordem e vamos aguardar para que
para que essa situação se resolva logo e a gente possa voltar para a nossa normalidade. Um grande abraço e até mais.